Paz do Senhor Jesus para todos que fazem parte do discipulado. Vamos fazer uma aula hoje, em 10 minutinhos, com a lição do ciclo 3. Hoje a lição é a número 1, que tem como tema a Bíblia como regra de fé e prática. O texto base se encontra em Salmos 119, de 1 a 7, do 14 ao 19, que diz assim: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Fogo mais com o caminho dos teus testemunhos, do que em todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem o teu servo para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Vamos passar aqui para a introdução. A introdução fala assim: todas as pessoas precisam direcionar suas vidas por algum conjunto de princípios que lhes sirva de orientação. Esses princípios devem ser exteriorizados de maneira simples e direta, de forma que a sua prática seja algo palpável. Nesta lição, veremos como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pode nos ajudar como cristãos a pauta nossa existência de acordo com os princípios que o próprio Deus ordenou. O primeiro tópico da lição fala assim: a Bíblia, uma palavra divina. Aí a pergunta: o que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a revelação divina ao homem, a fim de que este consiga não apenas saber a vontade de Deus para ele, mas também sobre suas promessas. A Bíblia nos mostra que apenas Jesus Cristo nos leva a Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso quer dizer que nenhuma pessoa pode alegar ser um profeta com alguma nova revelação sobre o caminho que conduz a Deus. O tópico 2 fala sobre a atualidade da Bíblia, atualidade da palavra de Deus. O tópico 3 fala sobre a Bíblia é um livro confiável. Diversas religiões possuem seus próprios livros, mas apenas a Bíblia afirma que, ser um livro inspirado por Deus, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia nos ensina a tudo isso. Essa declaração traz uma verdade radical em nossas vidas, de que todos os outros livros não são inspirados por Deus, ou seja, são frutos da imaginação humana ou maligna. O tópico 2 fala sobre a Bíblia orienta a nossa vida espiritual. A Bíblia é a nossa bússola. Uma bússola serve para trazer direção a quem a consulta.
por ser um livro inspirado a Deus, pode nos orientar em todos os aspectos de nossa existência. Ele é como um manual de instrução de Deus para o homem. Como foi Deus que inspirou a escrita da Bíblia, ele garante a sua fidelidade. O tópico 2.2 fala sobre a vida com Deus. Na Bíblia encontramos a resposta necessária para uma vida plena em comunhão com Deus. Deus é um Deus pessoal e deseja ter comunhão comigo e com você. Além disso, a Bíblia tem as soluções para os problemas do homem moderno. Ela fala sobre o uso do dinheiro, fala sobre a criação de filhos, sobre a vida em comunidade, trabalho, fé e confiança em Deus. São muitos assuntos que são abordados nela, e nela encontramos solução de Deus para cada situação. Aleluia, Jesus. O tópico 3 fala: a Bíblia orienta a nossa vida em sociedade. A vida com a família, um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade é a família. Dentro do projeto de Deus, quando uma criança vem ao mundo, deve ser recebida por sua família para ser protegida e amada, ensinada para honrar seus pais e dar continuidade à sua descendência. A vida no trabalho. Diferente do senso comum, a Bíblia nunca considerou o trabalho como uma maldição de Deus. Antes de pecar, o homem já trabalhava no jardim do Éden e tornou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Claro que por causa do pecado, o trabalho se tornou mais difícil, mas o plano de Deus não foi afetado. Por isso, pois o Altíssimo valorizava o trabalho. Há diversos textos na Bíblia que condenam a atitude de preguiça ou de abandono do trabalho para viver uma vida à custa de outras pessoas. Aleluia, Jesus. O tópico 3.3 fala: a vida com o próximo. A vida com o próximo. O homem é um ser gregário, né? Que é como rebanho, né? Muitas pessoas gregárias se agregam perto de muitas pessoas. Ele precisa conviver com outras pessoas, mas nem sempre essa convivência significa compreensão mútua das pessoas para com as outras. Deus, por sua palavra, nos ensina a forma como devemos interagir com outras pessoas. Não podemos ser arrogantes, iracundos, orgulhosos, mentirosos, ladrões, cobiçosos, caluniadores e perseguidores. Há casos que um relacionamento mais próximo com a pessoa não crente pode interferir em nossa comunhão com Deus. Paulo aborda esse assunto em 2 Coríntios 6,14, quando diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas? Aí quer dizer assim, que a gente que tem comunhão com Deus não pode se ajuntar a quem não tem comunhão. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo ensina o relacionamento com uma pessoa não cristã pode comprometer o nosso relacionamento com Deus. E por isso, tais relacionamentos devem ser evitados. É claro que isso não abrange a relação em que nós é necessário conviver com as pessoas não crentes. Já por cartas vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, com os avarentos, com os idólatras, os roubadores, porque este vos será necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associei com aquele que dizem-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda com mais.
A conclusão fala assim: a Deus traz nós todos os elementos necessários que orientamos nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Ela é a nossa bússola, orientando-nos no caminho do céu. Ela nos dirige de tal forma que, por meio dela, podemos ter o equilíbrio necessário da nossa forma de viver. Pela palavra de Deus, a gente lendo a palavra de Deus, ela vai dando a gente o equilíbrio para a gente viver cada dia mais, passando por todas essas lutas, por todas essas provas, por todas essas coisas. Ela vai dirigindo a gente para a gente ir passando cada dia e vencendo como? Para um dia a gente chegar a passar tudo isso aqui e ter a eternidade. Porque isso aqui é tudo passageiro. Então a Bíblia nos ensina a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Se não pode fazer assim, a gente tem que fazer do jeito que está na Bíblia. A gente não pode pregar, eu faço assim, mas não praticar. A gente tem que pregar, falar e praticar. A palavra em Salmo 119, 105 diz assim: que a palavra é lâmpada para os meus pés e a tua palavra é a luz para os meus caminhos. Então já está dizendo tudo, que a palavra de Deus é a luz de nossos caminhos. A luz para nós enxergar como é que a gente deve agir, como é que a gente deve fazer. Nunca se afastar dos caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor, Ele dá a luz para a gente viver, Ele dá a direção. E sem Ele não, sem Ele é pior. Então, eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Gaguejei um pouco, mas é a primeira vez. Eu já agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.